Olá, crianças, como vão, meus juniores aqui da nossa mini ban? Vamos continuar as nossas histórias, a nossa história, né? A grande história dos reis de Judá e Israel. Eu trouxe aqui novamente o nosso livro dos reis de Judá e trouxe também novamente o nosso livro dos reis de Israel. E nós estamos aí a cada aula atualizando esses dois livros, né? Para nós sabermos aí qual foi a sequência dos reis. Foram tantos reis que passaram pelos dois reinos, né? 20 em cada reino praticamente, e a maioria deles não agradou a Deus. Por causa disso, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do que é ser um rei, o que é ser um nobre, o que é a monarquia. Crianças, a monarquia é um tipo de governo em que nobres governam, nobres organizam o reino e comandam o reino, comandam uma nação pelo poder da coroa, do trono, né, e do seu cetro. Esses, inclusive, são as joias da coroa. Eu coloquei aqui, né, que é a coroa, o trono, o cetro, o manto e o anel do rei são aí símbolos, né, físicos, mas também símbolos abstratos de representação da nobreza. A nobreza na nobreza existem aí vários títulos, né? Uma hierarquia. E eu quero só passar um pouco sobre esse assunto com vocês, lembrando aí um pouco da matéria de história, né? Talvez vocês gostem desse assunto ou não, talvez tenham visto na escola, mas é bem importante a gente lembrar que, na verdade, a nobreza, a realeza, não começa aqui na terra, ela começa lá no céu. Deus é o rei dos reis, ele é o todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, como nós vimos, né, os três atributos principais de Deus, as três qualidades de Deus, e Deus é o rei dos reis, o rei de todo o universo. A nobreza, a realeza começa lá no céu. Os seus súditos são os anjos, arcanjos, serafins, querubins e nós, finalmente, seres humanos aqui na terra, não é? E o povo de Deus, como nós nos lembramos aí, já estudamos aí para trás, passou por vários períodos. O período dos patriarcas, lá no início de tudo, né? Depois do dilúvio. Aí veio o período dos juízes, que nós também estudamos. E esse povo, depois de serem libertos da escravidão e de se organizarem como nação pela terra ali que Josué reconquistou, eles queriam ter um rei também, como os outros povos em volta tinham seu próprio rei. Eles não estavam satisfeitos de serem súditos apenas do rei dos reis, de serem organizados e comandados pelo rei do universo. Eles queriam ter um rei como os outros povos, as outras civilizações vizinhas também tinham. Então, Deus concedeu a eles o pedido deles de terem um rei. O primeiro não foi nada legal, que foi Saul. O segundo foi o melhor de todos, que foi o rei Davi. Aí o terceiro, que nós sabemos que foi Salomão, já foi bom, mas nem tanto assim, e as coisas foram declinando. Alguns reis foram bons, outros mais ou menos, mas a maioria não agradou a Deus, não agradou a Deus o tempo todo e não foram bons exemplos de reis. Porque rei, né, precisa ter aí algumas qualidades que eu quero mostrar aqui para vocês. Mas antes dessas qualidades, eu quero lembrar a vocês os títulos de nobreza que existem. Eu tenho aqui várias coroas no nosso quadro e quero lembrar a vocês que o título de nobreza mais alto que existe é o título de imperador. Imperador, ele pode comandar mais de uma nação, ele comanda um conjunto de nações. Assim como o Império Romano ia conquistando países e nações e terras, comandava todos eles com braço forte e um imperador comandava aquilo tudo. Depois do imperador, aí sim vem o rei. Olha só. O segundo título de nobreza que existe é o rei, que comanda uma nação dali do seu trono, né, com seu exército, sentadinho com seu cetro, né, comandando. E depois dele vem o príncipe. Príncipes e princesas são filhos dos reis. Nós somos príncipes e princesas, filhos do rei que está lá no céu, rei, imperador de todo o universo. Depois vem
esse título aqui que a gente quase não ouve falar, ó, infante ou infanta. Na verdade, são os outros filhos dos reis e rainhas, mas que não é aquele principal sucessor ao trono, herdeiro do trono, porque geralmente os reis tinham muitos filhos, né? O principal, que era herdeiro do trono, sim, eram chamados de príncipes, mas depois vem os infantes. Depois disso, nós vemos aqui o próximo título de nobreza, que é um arquiduque. Olha só, quem já ouviu falar nesse título de nobreza? Depois do arquiduque, ainda vem, sabe o quê? O Grão-Duque. Depois do Grão-Duque, aí sim vem o duque, os duques e duquesas, né? Um país que é comandado pela monarquia tem todos esses títulos de nobreza aqui. Aí depois do duque vem o marquês e a marquesa, né? Depois então vem o conde e sua esposa condessa. Aí então vem o visconde e uma viscondessa. Quase terminando os títulos de nobreza, então vem o barão com a baronesa. E vocês acreditam que ainda existe um tal de baronete? Olha só, baronete, depois de barão vem o baronete. E ainda existem dois últimos títulos de nobreza, que não são tão grandiosos assim, mas também são títulos de nobreza, que em países onde a monarquia impera, principalmente na Idade Média, né, nos tempos bíblicos, não tinha todos esses títulos aqui não. Aí vem então o cavaleiro e também o escudeiro. Todas essas pessoas com esses títulos faziam parte aí da nobreza, iam aos grandes bailes, às festas, aos castelos e conviviam ali na fartura do rei da nação em que eles conviviam. Mas para ser um rei precisa ter algumas qualidades e muitas dessas qualidades os reis de Israel não tinham. Um rei precisa, antes de tudo, ser honesto. Honesto é aquele que não faz falcatrua, que não toca no dinheiro que não é seu, é aquele que sempre fala a verdade. Um rei de verdade deve ser honesto. Um rei de verdade deve ser bom também de comunicação, ou seja, ele deve saber falar com o seu povo, falar bem, saber se comunicar, saber ser entendido. Nem todos os reis de Israel tinham essas qualidades. Um rei deve ter confiança no que ele mesmo pode fazer. Ele não pode ser inseguro, ter medo de fazer as coisas. Tem que ter confiança e também pessoas de confiança ao seu lado. Um rei deve ter criatividade para reinar. Assim como um presidente, um prefeito, um governador precisa ter essas qualidades. São qualidades de um grande líder, para que ele possa organizar o seu reinado, né, o seu país, ou até mesmo a empresa em que ele organiza, um pastor que pastoreia. São qualidades de um grande líder, essas que eu estou dizendo aqui. Um rei precisa ter atitude. Olha só. Um rei não pode ter medo de fazer as coisas, tem que ter iniciativa, tem que ter pulso firme para organizar a sua nação. Um rei tem que ter coragem, não pode ser como o rei Acabe, que foi disfarçado para a batalha com medinho de morrer. Um rei tem que ser corajoso. Um rei tem que ter com o seu povo compromisso, né? Ele tem que ter palavra, tem que cumprir aquilo que promete, assim como os políticos prometem e não cumprem. Reis, né, que são líderes, são políticos também da antiguidade e alguns países até hoje existem, eles precisam ter compromisso com o seu povo. Um rei deve ter, sabe o que, crianças? Abnegação. Nossa, que palavra difícil, tia Michele, o que é isso? Abnegação é aquele que se entrega, né, que dá a própria vida pelo seu povo, como o rei Jesus Cristo fez por nós. Ele se abnegou, ele se entregou, ele foi altruísta, pensou mais nos outros do que em si mesmo. Um rei se entrega pelo seu povo, pela sua nação. Um rei precisa ter humildade. Ele precisa admitir quando erra, saber pedir desculpas, né? Não é que ele vai se humilhar, mas ele tem que reconhecer quando erra. E ter bom humor também, nem sempre ser aquele rei carrancudo, bravo, né? Ditador. Um rei precisa ter intuição.
Essa intuição vem aí da inspiração dada por Deus, do Espírito Santo, o discernimento das coisas certas. Ele tem que pensar, acho que é isso, acho que é aquilo, e não ficar esperando ali sem saber exatamente o que fazer. Um rei deve ser justo, deve ter justiça, saber julgar as causas difíceis, né? Como foi Salomão na época em que as mães estavam brigando pelo bebê vivo, porque a outra mentia que o morto não era o dela, e ele falou que ia cortar o bebê no meio. Naquele momento ali, ele não queria ser injusto em matar uma criança, mas ele queria ser justo e entregar o bebê para a verdadeira mãe. Um rei tem que ter voz de comando, deve saber lidar com seus comandados, com seus liderados, deve saber delegar funções e trabalhos. Essas são características de um bom pastor, de um bom líder, de um bom patrão, líder de célula, líder no trabalho, um professor, um diretor de escola, um presidente de uma nação. E são qualidades de um bom rei. Isso aqui, ó, muito difícil ter todas essas qualidades. E os reis de Israel, na maioria das vezes, não tinha nenhuma dessas qualidades, ou quase nenhuma delas. Por isso, ia tudo de tão mal a pior. Tudo estava tão difícil para Israel e para Judá, principalmente Israel, e as coisas estavam aí ficando cada vez piores, tá bom? A coroa é um símbolo que os homens usam como um símbolo de poder desde a antiguidade, quase desde as cavernas, né? Eles usavam esse símbolo na cabeça para ele se diferenciar dos outros, mostrar que ele era o líder, que ele tinha maior estatura, que sobre a cabeça dele estava a autoridade sobre o povo. Então a coroa é o símbolo maior de poder, por isso os reis usam, e até no reino animal, os adornos, os enfeites sobre a cabeça demonstram autoridade. Os animais que têm o maior chifre, né, comandam seus bandos. Os leões, os bichinhos que têm juba, aqueles que têm a maior juba também demonstram autoridade sobre o seu bando. Então, o adorno sobre a cabeça demonstra e simboliza a autoridade máxima. O trono é o lugar onde a autoridade máxima se assenta num lugar mais alto. Do lado de cima ele pode ver tudo e comandar todo o seu reino, toda a sua nação. E ali ele está assentado, ninguém tira, o lugar é dele, a cadeira é dele. Esse é o significado do trono. Assim como o cetro, né, que é aquele cajado que o rei segura de ouro, cheio de pedras preciosas, é um símbolo de que ele aponta o caminho. É o cajado ele usa para poder mostrar para onde vão. É o cajado que ele usa para apontar quem ele escolhe. É o cajado que ele usa para dizer para onde se vai, para poder nomear pessoas, e ele aponta com o cajado. Então também é um dos símbolos da sua autoridade que ele usa para apontar aquilo que ele deseja conduzir, tá bom? O manto é um símbolo de proteção. O manto sobre o rei, no dia da coroação, ele recebe a coroa, ele recebe o cetro, ele se senta no trono e ele também é coberto com um manto, com uma capa de rei. Esse manto demonstra que ele tem a proteção de Deus, a proteção divina, né? Durante toda a história aí, os reis foram considerados escolhidos por Deus para governar nações. Então o manto demonstra que ele está protegido por Deus e que ele está ali para comandar e ser protegido pelo seu povo, porque o exército protege ele, Deus protege o rei, e aquele manto simboliza esta proteção do seu líder maior. E também nós temos o anel. Todo rei recebe um anel. Esse anel ele usa para poder selar suas correspondências, para poder marcar as pessoas, os documentos. E quando ele também quer delegar um pouco do seu poder a outra pessoa, ele tira o anel do seu dedo e coloca no dedo daquela pessoa que ele confia, né? Como foi feito com José, que recebeu do faraó o seu anel para poder comandar ali e ser o segundo no reino, sendo um grande governador. Então o anel do rei também é um símbolo muito importante, onde tem ali o seu símbolo para as pessoas saberem que é a assinatura do rei, que é a marca do rei, né? Como se fosse a logomarca, a grife do rei, como se fosse a sua rúbrica, a sua assinatura está naquele anel onde ele vai marcar para poder ser reconhecido. Então, esses são os símbolos de nobreza, esses são os títulos de nobreza e essas são as qualidades dos nobres, principalmente dos reis.
que são ali autoridade máxima sobre uma nação. Qualidades que faltaram muito, crianças, nos reis de Judá e Israel, e por isso esse reinado vai acabar falindo, vai acabar caindo. Os homens escolheram ser governados por reis terrenos e isso vai trazer grande problema para eles. Só vai mesmo funcionar o reinado de Cristo quando ele vier à terra, e assim mesmo não vai ser como um rei que todo mundo esperava. Jesus não vai receber coroa de ouro, não vai receber trono, não vai ter um manto valioso, não vai ter um cetro, não vai ter também um anel valioso. Jesus vai ser alguém humilde, mas vai governar como nenhum desses reis aqui conseguiu governar. E ainda não acabou. Ele vai voltar para governar para toda a eternidade sobre a nova terra, sobre os novos céus, e aqueles que forem salvos reinarão com ele. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo de reinarmos com Jesus sobre essa nova terra que ele há de nos dar depois que tudo isso aqui terminar. Tá bom? Não existem mais os reis de Israel. Israel ainda é uma nação forte sobre a terra, mas lá não tem mais monarquia. Não existe mais esses títulos de nobreza. Não tem mais esse tipo de coisa por lá. Mas aguardamos por um rei que virá reinar eternamente, sem mais troca de trono e de coroa, sem mais final de monarquia, de dinastia, porque Jesus, ele governará para sempre, eternamente, sobre o trono que um dia foi do rei Davi, o rei que chegou um pouco mais perto da perfeição que Jesus é. Davi também errou, mas ele foi um símbolo de Cristo, acertando muito no seu reinado, e Cristo será perfeito quando reinar sobre todos nós. Amém? Vamos orar, crianças. Querido Deus, nós queremos te agradecer por este momento de estarmos falando às nossas crianças um pouco do que aconteceu na história do seu povo, para que eles possam entender, Senhor, como tudo aconteceu na trajetória do povo de Deus, e que eles possam ansiar pela vinda deste rei que o Senhor é sobre as nossas vidas e sobre o universo. Eles precisam entender como tudo aconteceu e como tudo ainda vai acontecer, porque não terminou. Que em nome de Jesus as nossas crianças possam buscar ter essas qualidades que um líder, que as pessoas precisam ter para serem aí bons líderes diante do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, pelas nossas crianças, por suas famílias, pelas nossas lideranças pastorais, pelos nossos líderes também da nossa nação, nosso presidente, seus ministros, prefeitos e governadores. Nós oramos pelas nossas autoridades, porque a tua palavra nos ensina a fazer isso, para que eles possam ser bons governantes e o povo possa se alegrar. A tua palavra também diz que o povo se alegra quando um justo governa. Então que o Senhor possa colocar sobre a nossa nação um homem justo nos governando, e que sempre nós possamos estar aí satisfeitos com isso, sabendo que nada será perfeito, porque só será perfeito com o seu governo, com o seu reinado eterno que ainda está por vir. Mas que nós possamos ter pessoas justas o mais possível próximo daquilo que o Senhor nos ensina a ser, para que a nossa nação possa se alegrar. E nós temos visto isso acontecer aos poucos aqui na nossa terra, embora nós saibamos que as coisas ruins ainda vão acontecer, porque o Senhor está próximo de voltar e terminar com todas elas e trazer justiça sobre essa terra. Nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes precisam saber disso e buscar por isso sobre as suas vidas, as vidas dos nossos parentes, sobre a nossa nação e sobre o nosso mundo, porque nós devemos estar cientes de que a vida não termina aqui e de que existe uma batalha espiritual acontecendo numa dimensão em que a gente não enxerga. Precisamos que as nossas crianças entendam isso, que os nossos juniores, que são pré-adolescentes, daqui a pouco entrando na vida adulta, precisam compreender isso e buscar isso para as suas vidas e para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Que vocês possam buscar sempre esses conhecimentos todos, que é importante para a gente entender como as coisas funcionam no mundo político, no mundo eclesiástico, que é o da igreja, e no mundo espiritual, que é tudo aquilo que a gente não enxerga, mas sente e compreende quando busca conhecimento aqui na palavra de Deus, tá bom? Busquem esses conhecimentos,
Conversem sobre esses assuntos com os pais para que vocês possam entender e almejem esse reinado eterno que não vai ter fim quando Jesus voltar e terminar com toda a maldade desse mundo e governá-lo para todo sempre com o seu trono, com o seu cetro, com a sua coroa incorruptível. Esses não vão terminar, vão durar para sempre. Beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.